Eu tô naquele momento onde a gente tem que colocar para si mesmo se você deixa a coisa acontecer e aprecia a série pelo que ela resolveu te apresentar, do jeito que ela é, ou se você cobra dela que ela seja mais parecida com o material original, no caso, os games. Como eu falei no vídeo anterior, não sou um jogador, mas fui lá assistir o gameplay para poder conhecer a historinha toda e tal, e me parece que eles por vezes flertam com a ideia de se parecer mais com aquilo, mais com esse negócio de criar uma Silver Timeline. Tentaram se livrar de certas amarras para não ter muita base de comparação e a galera não ficar cobrando demais, como se isso fosse possível. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre Halo, que chegou na sua segunda temporada, e estamos então no terceiro episódio, Visgard. E com esses 3 primeiros episódios já dá para dizer que o caminho que eles estão seguindo é fácil de entender, porque vai ter um bocado de gente reclamando com certas coisas. Vejam vocês, em relação ao Master Chief, vou fazer uma analogia rápida para que vocês me entendam com mais facilidade. É como se tivesse uma galera reclamando de algumas coisas que pudessem vir a fazer em relação a um personagem, por exemplo, como o Batman, que sempre é visto como um cara durão, que consegue resolver de tudo e mesmo sem ter poderes, outros que não sejam uma conta bilionária no banco, consegue resolver as coisas e dar pau, inclusive no Super-Homem. Então, se alguma vez mostrarem alguma fragilidade dele, ou um momento onde alguém esteja dando voltas de maior inteligência, ou deixando o cara de uma aparência mais miserável na história em que ele está contando, vão dizer que está tudo errado, que o Batman não pode ficar por baixo jamais. Ele sempre tem que ser o cara. É como se ele fosse o Didi dos super-heróis, que sempre vai arranjar um jeito de dar a volta por cima. Mas de qualquer forma, aqui a gente sabe que o próprio Master Chief acaba tendo esse negócio de ser o durão, o cara que vem para resolver tudo o tempo inteiro, mas principalmente nesse terceiro episódio a gente vê que em alguns momentos o cara tá longe de estar no controle da coisa e tá meio que devendo explicação até pro faxineiro da base. Então o que acaba acontecendo é que isso com certeza vai minando a autoridade e aquele negócio mais estoico e ao mesmo tempo heróico que a gente deposita no cara, o que vai fazer com que muita gente torça o nariz. Isso dá uma humanizada nele, mas vamos e convenhamos, parte da graça desse personagem justamente é ser desumanizado, é ser super capaz, mas ao mesmo tempo não demonstrar as fraquezas que um ser humano normal costuma ter. Então sempre ele vai aparecer de uma forma onde, se alguém fizer uma pergunta que vai colocar ele numa situação difícil, alguma outra coisa vai interromper a cena para que a gente não tenha que ver ele ficar gaguejando sem ter resposta para dar para aquele determinado algo. Nesse terceiro episódio não é bem isso que eles estão fazendo, não. A gente está vendo sim, com certeza, os momentos aonde até o grupo dele tá olhando para ele com cara de: e aí, meu, vai ficar nessas? A historinha, mesmo tendo sofrido sim algumas alterações conceituais em relação à primeira temporada, ainda tem seus núcleos e as suas historinhas A, B, C, talvez até D, aonde vou falar para vocês, nem todas estão sendo assim tão interessantes. Então a gente acaba assistindo algumas partes do que está sendo contado e fica aquela inevitável sensação de que aquilo tem um jeitão de encheção de linguiça, o famoso filler. Daí, entre os momentos onde você fica torcendo para a história prosseguir para algo mais relevante e interessante, você acaba tendo que aturar certas coisinhas que estão lá para esticar o tempo de duração, mas que possivelmente não vão fazer nenhuma diferença na narrativa, no sci-fi, na construção de universo e principalmente nas comparações com o próprio game. A galera da sala de roteiristas, por um lado, está muito de parabéns com algumas escolhas dramáticas que estão fazendo, que aquilo seria assim uma programação de qualidade, mas não é uma programação de qualidade sci-fi qualquer, genérica. Nós conhecemos o título e temos, inevitavelmente, algum grau de expectativa do que esperar daquilo que vão entregar pra gente, porque a gente tem base de comparação e aí você acaba ficando frustrado quando não entregam o que você achou que deviam entregar.
Se vocês curtem o meu trabalho, se vocês curtem esse tipo de assunto, vou pedir encarecidamente para vocês interagirem aqui com o canal de alguma forma. Então, uma boa forma de fazer isso é deixando o like de vocês para me mostrar que vocês estão curtindo e querem mais coisas desse tipo. Considerem se inscrever e venham fazer parte da família do Canal na Tela, que tem os nerds mais bacanas da internet, uma verdadeira família. E eu gosto de ver todos vocês interagindo aqui comigo. Interagindo como, Heitorzinho? Qual a melhor forma de fazer isso? No momento dos Telanautas, onde eu separo um momento do vídeo para a gente poder ter um bate-papo, quase como se fosse aquela antiga sessão de cartinhas dos leitores. O que a gente fala sobre esse episódio aqui, vocês podem comentar e vai aparecer na semana que vem. Então, se vocês gostaram da ideia, é só dar uma conferida nas regras do Responda 2 Pontos e vir participar. Vou gostar muito de interagir com vocês. Venham. A partir desse ponto aqui, vou soltar bastante spoiler, que a gente vai fazer o review com o recap. Então, tudo de mais importante que é digno de nota no episódio, não necessariamente na cronologia, mas sim por amarração de assunto. Eu vou começar a falar comentando com a minha opinião, os meus achismos a partir desse ponto aqui. Se houverem manjadores de Halo entre vocês da audiência que queiram falar se eu tô certo, se eu tô errado, se vocês concordam ou não, sejam todos muito bem-vindos no campo dos comentários. Vou gostar muito de ver a interação de vocês. Então vamos nessa. A gente tá então logo no começo desse episódio dando sequência meio que direta ao finalzinho do episódio anterior, onde a gente vê o Silver Team indo de fato para o setor Visgard. E como o Chief tá indo para lá sem necessariamente ter ordem do comando, ele tá fazendo isso à revelia. É óbvio que vai ficar esquisito, porque a galera eventualmente vai descobrir. Entre os militares, esse tipo de malcriação não é visto com muito bons olhos. Ele sabe que ele está fazendo isso por um bom motivo, o coração dele está no lugar correto, ele está certinho de fazer, mas explicar que mosquito quando voa não balança o saco para a galera do comando vai ser um pouco mais complicado. O problema é aquela sensação entre a galera do time, que é meio que uma família entre eles, por si só, um grupo que tem uma confiança e tal, meio que ele mente ou omite coisas para poder fazer essa galera trabalhar junto com o que ele acha que deve, e isso de certa forma vai funcionar como uma espécie de sensação de traição em algum nível, já que quando, porque é só uma questão de quando, não de se, der caquinha, vai sobrar para eles também, óbvio. Resolveram colocar uma cena pro Eckerson, onde ele vive lá o momento família dele, literalmente, já que ele está interagindo com o pai dele com Alzheimer. Parece que eles estão tentando, de alguma forma, justificar as ações dele, ou o lado emocional, dando uma humanizada nele, talvez. Será? Porque as coisas que ele faz, o jeitão que ele tem de colocar as coisas, talvez pareçam pra gente algo ali de alguém que tem jeitos e formas de fazer as coisas que, mesmo que a gente acabe eventualmente entendendo, normalmente é mais fácil a gente torcer o nariz para os métodos que ele escolhe, porque existe um quê de arrogância ali, de soberba, de superioridade, que combina bastante com militares, mas não necessariamente é visto como sendo algo aceitável socialmente falando. Então é compreensível que estejam tentando dar para ele um lado onde, por mais que a gente fique chateado com o cara por uma série de coisinhas que a gente vai ver como barbaridades, coisas de monstro, que ele também tem um lado humano que faz com que ele haja como pessoas em momentos desesperados. Fizeram a coisa toda, óbvio, até pelo teor do lance da doença do pai e o como aquilo afeta qualquer um que tem alguém na família próximo com uma doença parecida, sabe que esse tipo de coisa cobra muito de nós emocionalmente, talvez até um pouquinho da nossa alma. E aí, ele sabendo que eventualmente vai ter que abandonar o pai, faz do momento um momento até bastante denso. Ou seja, mesmo ele sendo um tremendo filho da mãe, de alguma forma isso deveria fazer com que a gente olhasse para ele naquele momento com alguma sensação de piedade. Então, depois que o time é notado tendo saído em missão sem autorização, inclusive levando as armaduras, que por mais que sejam deles, não é deles, porque pertence à União e não aos indivíduos, é óbvio que vai rolar treta com o Almirante Keyes,
já que esse, na escala de hierarquia, vai ter que colocar ordem no barraco e vai ser o responsável por virar pro Tiff, que é um herói para todo mundo, e colocar ordem na casa. Inclusive quando é citado as coisas da forma que são, e o próprio time, o Silver Team, acaba notando que foi colocado numa situação onde, além de estarem sendo punidos, estão sendo punidos porque ele meio que mentiu para eles. É óbvio que eles também vão ficar putinho com o Tiff. Não é para menos, mas é aquilo que eu falei agora há pouco a respeito do que estão fazendo com a imagem que deveria ser, de certa forma, imaculada do Master Chief, fazendo com que ele perca o respeito e a autoridade daqueles mais próximos, colocando ele meio que lutando essa batalha de forma sozinho, completamente alone, no deserto, com uma voz que não está sendo ouvida por ninguém, o que nunca é fácil para herói nenhum, nem o Batman. Lá então no mundinho dos piratas, a Quan sabe da conspiração que está acontecendo envolvendo o Soren e resolve ajudar a família dele. Quando ela chega lá para falar com a esposa e com o filho, começa a rolar aquele esquema deles perceberem que não se pode confiar em ninguém. Então é evidente que a partir de agora, que eles tiraram essa venda, esse véu da frente dos olhos e estão conseguindo perceber a verdade, sabem que eles já não são mais a família tão superior ali no meio e que na verdade eles meio que correm bastante perigo. Não dá para confiar em ninguém, então automaticamente é como se eles estivessem pisando em ovos ou andando em gelo fino o tempo inteiro. Então é claro que a Quan, que apesar de ser meio molecona, aquele negócio todo, é sim uma guerreira bastante competente e está super chateada com as coisas que ela acha que deixou o planeta da onde ela veio e a família dela acabar daquele jeito. Ela sente uma responsabilidade gigante e vai tentar liderar essa galera para fugir com uma nave daí desse lugar. O problema todo é que no meio dessas coisas o moleque, que é super novinho, fica fazendo umas perguntas incômodas, e aí por mais que o certo seja ser honesto e sincero, às vezes isso vai ser um tiro no pé. Então acabam fazendo o quê? Sendo obrigados a mentir pro menino, mas é pro bem dele. Então no fim das contas a Quan acaba tendo que escolher deixar o moleque sozinho, mesmo que ela não esteja lá para proteger ele, para poder proteger a mãe dele, já que na tentativa de fuga da nave, que eles meio que roubam, é tanto chabu que fecham a porta lá na frente, ela não consegue passar, e aí a mãe, para poder justamente proteger o filho, acaba tendo que fazer aquele sacrifício de se entregar. Mas, como eu falei, a Quan escolheu deixar o moleque numa situação onde ele está em perigo, mas não tanto, para justamente ir tentar salvar a mulher. E como a Quan é basicamente um ninja, é isso que ela faz. O Master Chief está sendo, depois de todas as acusações, comida de rabo, brigas e aquele negócio todo, sendo levado para fazer uma avaliação psicológica. Só que ele realmente não está lá muito interessado em ajudar ninguém a fazer isso com ele. É mais uma daquelas cenas onde a gente vê o herói fazendo o que é certo, mesmo que ele tenha que ir contra o sistema que ele está lá para defender. O problema todo é que esse tipo de coisa a gente sabe que é um tremendo de um teatro, porque quem está obrigando ele a passar por isso, no fundo, nem tão fundo, até meio no rasinho assim, sabe que ele é muito certo. Já a Reese, que estava machucada, tentando se recuperar e tudo mais, é uma personagem que, para minha surpresa, tem recebido até bastante atenção e tempo de tela, ao contrário do Vanek, que eu espero que eles também trabalhem o cara, porque por enquanto, desses Spartans que a gente segue no Silver Team, é o cara menos bem desenvolvido. A gente não sabe muito a respeito das coisas que ele faz quando ele não está na ação lá, trocando o sim senhor, não senhor com o Master Chief, mas no caso da Reese, ela volta a procurar aquele amigo, ceguinho, carequinha, já que ela está se sentindo solitária e vai lá fazer uma visita pro cara, junto com o marido dele, e acaba meio que fazendo parte ali de um momento família, sendo que se no episódio anterior o Master Chief teve a chance de fazer isso com a família da Cabo, que ele salvou lá no santuário, essa é a vez da Reese passar por isso, já que ela tinha dado ouvidos pro cara quando ele falou que se você não puder ser uma Spartan, ainda existem outras coisas que dá para se ser nessa vida. Coisas essas que ela nunca parou para pensar. Ela acredita que não existe uma vida se você não for um Spartan, porque fizeram uma tremenda lavagem cerebral e agora ela tem que deslavar a lavagem.
A Kai vai procurar o Eckerson tentando intervir por todo mundo. Pelo time, pelo Tiff, por ela mesma. O problema é que, a partir do ponto de vista do Eckerson, tá tudo muito complicado. Como a gente acaba sabendo até o final do episódio, ele sabe o que está acontecendo, mas para manter esse teatrinho que ele mesmo criou para poder colocar na frente deles, ele não pode quebrar o personagem, então acaba negando as coisas que ela usa como argumento, mesmo que os argumentos que ela usa sejam bem válidos. Mas, de certa forma, e aqui nesse ponto eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acharam a mesma coisa que eu, se eu estou viajando na maionese ou se eu estou certinho. Me pareceu que eles fizeram a cena acontecer com ele justamente ali meio grilado, meio pensando nas coisas e nos detalhes, justamente com aquele lado mais humanizado, com o pesar de saber as coisas que vão acontecer, as consequências das escolhas, o que está por vir, quase como se ele estivesse preocupado justamente com o pai dele, com as consequências que o lado pessoal dele tem em cima das escolhas que ele tem que fazer por causa da posição de comando e liderança dele. Vocês concordam? Deixem aqui nos comentários. Então é claro que o Eckerson está manipulando a narrativa e os fatos de um jeito que ele julga que vai ser mais proveitoso para o todo, para a situação geral, para o planeta Reach e para o Starfleet Command. Só que o que acaba acontecendo é que o próprio Almirante Kiss acaba recebendo lá os corpos do time Cobalto e ele acaba sabendo justamente o que está acontecendo do jeito que foi mentido para ele. Ou seja, se aconteceu desse jeito que está ali na frente dele é porque o Master Chief, na verdade, tá mais certo mesmo. Então ele fica bravo porque ele teve que brigar com quem estava certo, mesmo que ele goste muito e tenha uma ligação pessoal com essa pessoa, no caso o Master Chief. E aí ele fica com aquela cara de, puxa vida, então quer dizer que o planeta está comprometido e você quer que eu faça parte desse seu joguinho? Lembrando que o Eckerson já pediu para Cortana fazer uma série de simulações para ver se encontra alguma brecha nesse cenário, alguma ação, atitude, escolha ou ordem que possa mudar o que vai acontecer com o planeta. Mas em todas as contas e equações feitas de forma fria pela Cortana, eles sempre perdem essa batalha e acabam sempre perdendo o planeta Reach. Ele sabe que se ele fizesse um anúncio agora, dizendo para todo mundo o que está acontecendo, ele só ia causar histeria em massa. Dá para entender, mas ao mesmo tempo, quando ele pergunta para o Almirante Kiss se o cara está com ele e ele quer tirar só o essencial do planeta, até porque é o planeta onde eles têm a massa militar maior, eles têm que salvar muito disso para continuar a batalha em outro canto. Ele pergunta se o cara está com ele, quando a resposta é Go fuck yourself. Aí depois de ter socado os caras no elevador, fugido lá da avaliaçãozinha dele, o Tiff acaba indo encontrar com a Parangolski, que tinha falado que, olha só, se você quiser alcançar as coisas que você sabe que são certas, mas sabe que não tem com quem contar no lugar de onde você vem, eu, que agora não estou mais no comando, sou a pessoa para você procurar, que eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. Mas a conversa nem se estica muito e fica muito evidente que, na verdade, ela está só fazendo um papel meio de miragem. Ela está fazendo de conta que está do lado dele, mas ela ainda faz parte, sim, do sistema. Então, nem nela ele está podendo confiar. Na cena do Eckerson com a Halsey, a gente está vendo eles meio que disputando ali para ver quem é mais sinistro. Ele acaba tentando arranjar um jeito de cutucar a mulher, dizendo para ela todo aquele negócio a respeito de sabemos as monstruosidades, as coisas que você fez, mas saiba que mesmo você tendo feito um monte de coisa que seres humanos em suas sãs mentes não teriam feito desse jeito, porque são coisas impensáveis, o que você está construindo vai sim representar para nós um futuro muito melhor com o resultado de tudo o que você fez, tendo a coragem de ter feito. Eu espero que você, sabendo disso, fique mais consolada perto do fim. Porque ele meio que está fazendo aquela ameaça de, mesmo de forma velada, dizer para ela que o planeta vai para o babau, mas que pelo menos ela fique satisfeita com o fato de ter participado com algo que vai ser positivo para o futuro próximo. Mas aí é claro que ela é que vai dar a resposta dela.
já que ela reconheceu sim e muito bem aquela mocinha, que é um Flash clone, que ela acabou fazendo as perguntas e várias vezes, depois de sangrar o nariz, dava com a testa na mesa lá. Ela sabe que aquela é uma recriação da Julia, a irmã do Eckerson. Então ela acaba falando a respeito de, mesmo eu sabendo que ela era quem era e que ela tinha muito potencial e aquele negócio todo, na tentativa de aumentá-la, justamente para ela fazer parte de um programa ali que vai acabar dando nos Spartans, ela estava meio que fadada a morrer, mas eu quero que você saiba que ela te amava muito. Eu espero que perto do fim isso te console. Como se ela tivesse meio que no joguinho de xadrez, virado a coisa ali para ele, e a gente vê que ele sente com certeza isso, porque ele meio que dá aquela cara de, então tá, valeu, tô indo lá, mas ele volta num instante, acompanhado justamente por quem? Pelo Soren. Então a gente sabe o ódio que o Soren tem dela e a gente vê o porquê que ele foi buscar o cara naquele engodo do maluquinho lá que acabou fazendo de conta que sabia o paradeiro da Halsey para poder raptar o Soren, e é agora nesse momento, nesse estado e nesse lugar que ele tá. Vixe. E aí, para não dizer que o Eckerson terminou no episódio a tentativazinha dele de ser sinistro, lá vai ele no seu ato de misericórdia matar o pai. E ainda traz uma versão da irmã para o velho poder ver antes de morrer. Essa cena também é muito discutível, se ele está fazendo algo por amor ou se ele está simplesmente sendo frio, mas aqui a gente não está julgando, a gente só está colocando o quão sinistro a coisa é. Porque sinistro é mesmo. Se você não concorda, desculpa aí. E aí, sem ter muito mais para quem recorrer, vai tentar de novo. O Tiff vai procurar aquela cabo, a mocinha que ele salvou lá no planeta Santuário. E aí ele vê que a mãe não está lá muito a fim de abrir a porta para ele, porque sabe que ele é problema. Mas ele acaba encontrando com ela justamente na igreja. O que acaba remetendo a todo um lado de fé e religião que, como eu falei no vídeo anterior, eu acho que não combina tanto com os humanos em Halo. Talvez fosse algo que devesse ser mais deixado para a galera do Covenant mesmo. Mas ela acaba também dizendo que viu no meio da névoa aquela mocinha, a Maki. Então ele não estava viajando, afinal de contas o cara não está louco. Mas a informação que ela traz que é de fato relevante é que aquilo que foi ouvido lá, que ele não tinha bem certeza do que estava acontecendo, ela passou um tempo meio que pesquisando, meio que dando aquela de Uhura de Star Trek ali para sacar qual é que era, descobre a linguagem que está por trás e até traduz, onde ela vê que aquilo meio que é a linguagem lá de um Elite, de um Sanheili, que acaba fazendo uma oração, o que vai levar a gente justamente para entender essa parte da fé, como eu estou falando, do lado do Covenant, o que vai ser extremamente importante para a gente entender muito do folclore desse universo, mas que ainda não foi bem explicado, porque a gente ainda não entende a motivação do Covenant, como se eles tivessem alguém maior que eles motivando o que eles fazem numa espécie de guerra santa. A gente ainda tem que conhecer os Forerunners, galera do artefato lá que aparece, aquele negócio todo, mas a série está entregando tudo isso muito a conta-gotas pra gente. E aí, como ela não é boba nem nada, percebeu que rolou essa oração, essa rezinha do cara ao entregar o planeta Santuário antes dele ser envidraçado, aquele negócio todo, e essa mesma oração foi ouvida aqui numa outra situação, ela junta Lé com Cré e descobre: o Covenant já invadiu aqui Reach, não foi? Pois é, invadiu mesmo. Isso dá margem pra gente meio que pensar que talvez, quem sabe, o próximo episódio seja focado em ação. Ainda que a gente saiba que o planeta está condenado, porque com as simulações que foram feitas lá, e a Cortana já falou, já decretou, fez 1 milhão de tentativas de ver como é que as coisas podiam interagir de forma diferente para ver se eles conseguiam sair por outro rumo, mas não rolou. E a gente também sabe que no game o planeta vai pro babau, então a gente pode esperar que eles lutem com garra, com vontade, aconteça uma série de cenas heróicas e dramáticas, mas que eles não vão conseguir inverter o resultado dessa vez. A menos que a sala de roteirista da série aí esteja querendo dar uma de danadinha. De qualquer forma, isso coloca a gente, levando em consideração que eles têm a intenção de se aproximar pelo menos um pouco do canon ou do lore do game,
da gente em breve, muito em breve, encontrar o Halo. Tirando todas aquelas cenas dos piratas e tudo mais que de repente não foram a coisa mais interessante que eles podiam entregar, apesar de ser um episódio um pouco mais lento, com menos ação, mas com um drama de qualidade. Eu ainda me diverti com o episódio, mas gostaria bastante que eles começassem a se aproximar mais de algo que me entregasse mais daquele mundinho que ainda nem tocaram no assunto na série. Ou seja, colocando o lore dos games de forma mais clara pra gente, porque realmente toda a história dos Forerunners e dos próprios precursores, dos alienígenas mais antigões que tinham lá o manto da responsabilidade e tudo mais, eu gostaria de ver aquilo porque acho que pode dar ali, render uma ficção científica de bastante qualidade. De qualquer forma, fico no aguardo, mas vou tentar baixar as expectativas porque senão vou acabar me frustrando. Quero saber a opinião de vocês. Estão curtindo? Estão achando que a série está mandando muito mal? Estão achando que eles estão descaracterizando o Tiff de formas inaceitáveis? Comentem tudo aqui embaixo, participem do Momento dos Telanautas que eu vou gostar de interagir com vocês. Vou deixando aí 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. Até mais.